Isso aí. Bom dia a todos. Tudo bem? Graças e paz. Creio que vai ser um culto memorável. Você pode fechar os seus olhos um minuto? Queria orar com todos nós, porque eu creio, irmãos, que não importa a capacidade humana, o intelecto humano, que suba aqui nesse púlpito, que venha trazer a palavra. O mais importante é que o Espírito Santo, o Deus presente, fale com cada um de nós. Você crê assim? Pai, eu creio que o Senhor está fazendo uma obra aqui que o homem não pode fazer, Pai. Cremos que o Senhor é a vida, o Senhor é a inspiração, o Senhor é aquele que convence, é aquele que muda, aquele que transforma. Toda a obra e toda a glória sejam dados a Ti nesta manhã, Pai. Nós queremos receber a Tua palavra. Torna o nosso coração, Pai, um solo bom, onde a Tua semente caia e frutifique a 100 por 1, Pai, e possa trazer benefícios para as nossas vidas e que também possamos abençoar a outros, em nome de Jesus. Você crê assim? Amém, eu creio também. Eu queria louvar a Deus que o meu amigo está aqui hoje, o Daniel, ele está ali silencioso, amigo precioso aí que eu convidei para estar conosco. Eu creio que tem muitos amigos especiais aí nesta manhã, né? Glória a Deus, eu creio que o Senhor vai falar com todos nós, irmãos. Eu creio que, eu fico lembrando a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, irmãos. Eu nem me mexia, eu ficava assim, o que esses crentes estão fazendo? Por que esse pessoal está levantando o braço? Por que tem que levantar, não tem que levantar? Eu sei que é difícil essa primeira, mas fique em paz. Vai dar certo, viu? Já faz 13 anos, deu tudo certo, o Senhor tem cuidado. Amém? Queria colocar o tema da mensagem desta manhã, e eu creio assim, hoje a gente vai estimular algumas coisas, irmãos. Primeiro, a nossa imaginação. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu creio em algo poderoso. Eu fico procurando entender o contexto de tudo aquilo. O que aconteceu antes disso, para que aquilo estivesse descrito na Bíblia. Vocês já pararam para pensar assim? Por exemplo, quando a gente vê essa série The Chosen, que está fazendo grande sucesso, eles criam todo um contexto por trás, para a gente entender por que chegou àquela situação. Porque você crê que nada acontece por acaso na nossa vida? Você já ouviu uma frase poderosa, falava assim, que a coincidência é um agir de Deus, do qual o autor não reivindica a sua autoria. Deu para entender? Difícil a frase, né? Coincidência é um agir de Deus, do qual o autor não reivindica a sua autoria. O que eu quero dizer com isso? Que tudo acontece debaixo da vontade de Deus. Tudo acontece, irmãos, porque Deus quer. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Você crê assim? Então não importa qual situação você esteja vivendo hoje, Deus quis que fosse assim, irmãos. É claro, eu não posso ser hipócrita aqui e falar que as nossas atitudes, certo, Ricardo, não vão ter consequências. Isso é fato. Mas tudo que acontece na nossa vida, Deus, a gente pode perder o controle, mas Deus não perde o controle de nada. Você crê assim? Hoje a gente quer falar sobre mudando os destinos. Como se dá uma mudança de destino na vida de alguém? Esse dia eu estava numa aula e a professora falou assim, é impossível alguém ir para um lugar e acontecer algo com ela que vai mudar para sempre a vida dela. Você crê assim? Eu não creio dessa forma. Eu creio que existe um dia onde a rota da sua vida é mudada. É claro que Deus vai aperfeiçoar, Deus vai trabalhar no seu caráter, no seu jeito de agir, no seu jeito de ver, isso tudo Deus vai fazer. Mas existe um dia, um local específico, uma situação do qual a rota da sua vida foi mudada. É como se você estivesse pegando aqui o metrô em Santana e tem lá um destino. E aí você, no decorrer do tempo, começa a perceber, opa, peraí, talvez esse destino não seja o que Deus tem preparado para mim. Aconteceu isso comigo, irmãos. Eu tenho 40 anos. Quando eu tinha 26 anos, Deus falou comigo e mudou o destino da minha vida. Então para Deus, ninguém está predestinado ao fracasso, à destruição. Deus tem planos de paz para a nossa vida. Deus tem planos de bens para a sua vida. Ah, mas por que acontece tanta coisa ruim, nenê? Porque Deus precisa trabalhar na sua vida também, irmãos. Eu gosto quando as pessoas entendem, irmãos, compreendem aquilo que está acontecendo na vida dela e não fica
se lamentando, não fica, mas crê que todas as coisas cooperam para o bem dele. Que aquela ferida que Deus está fechando agora, vai abrir um ministério na sua vida. Não é assim, irmãos? Eu lembro que tinha situações que eu era tão limitado, tão fraco, a ferida doía tanto. O diabo cutucava tanto essa ferida na minha vida. E hoje Deus cicatrizou e eu tenho oportunidade de curar a outros. É tremendo isso, não é? Então eu queria que você usasse a sua imaginação. Quantos conseguem usar a imaginação? A gente vai crescendo, perde a imaginação, né? Não é assim? Não? Quando eu era criança, lembra o Fantástico Mundo de Bob? Lembra, Dani? Lembra desse desenho? O Bob, irmãos, ele imaginava tudo. Né? Acontecia uma situação com ele, ele já ficava pensando como ia ser. Mas eu creio que todo mundo aqui tem a imaginação fértil. Então vamos pensar no contexto aqui, que aconteceu 40 anos antes do texto que eu vou ler em seguida. Então eu vou ler um texto em seguida, mas eu vou falar de um contexto aqui, que eu imaginei, que aconteceu 40 anos antes dessa situação. E diz assim, que um casal, ele teve um filho, irmãos. E não tem alegria maior para um casal, principalmente na época de Jesus, do que ter um filho homem. Provavelmente ele era a alegria da família. Como muitos de nós tenha sido a alegria da nossa família, ou não. Eu estou imaginando aqui algo. Mas quando esse bebê nasceu, irmão, não tinha ultrassom, viu, gente? Nem morfológico, não tinha nada disso. Era quando nascia que você sabia de fato o que era. Só que eles perceberam que havia algo errado, diferente com aquela criança. Provavelmente as pernas eram atrofiadas, ou ele não mexia as pernas como um bebê normal fazia, normal entre aspas. E aquilo que era alegria, de repente começou a se tornar uma angústia. Porque, igreja, ter algum problema, ter uma deficiência física nos dias de Jesus, incorria em muitos problemas para a família. Muitas dificuldades. Como é nos dias de hoje, mas nos dias de Jesus era muito pior. A alegria deu lugar à preocupação. A mãe pensava, o que será dele? Havia um dito popular que a família que tinha um filho deficiente era considerada amaldiçoada. Olha como o povo é maldoso. Era assim que as pessoas pensavam. Talvez na sua vida tenha sido assim. Talvez muitos de nós venham de um contexto onde não foi bem recebido, irmãos. Gerou muito mais dor e preocupação para a família do que alegria. Vá se pondo no lugar dessa pessoa, que daqui a pouco eu vou dizer quem é. Os vizinhos cochichavam. Nossa, família amaldiçoada, hein? Você viu? Um filho paralítico. O tempo passou, irmãos. A infância foi marcada. Como é a infância de um deficiente físico nos dias de Jesus? Foi marcada por zombaria, por bullying. Afinal, todos iam brincar, se divertir, mas ele não podia. Vai imaginando o coração de uma pessoa assim, irmão. Vá se pondo no lugar dessa pessoa. Como é alguém viver numa sociedade? Queria pedir para a Bianca, Bi, põe o texto de Levítico. Numa sociedade que nasce debaixo desta palavra aqui. Levítico 21:17, Bi, se você puder colocar para a gente. O problema, irmãos, falar um dito popular aqui, o buraco era mais embaixo. O problema era sério. Por quê? A lei de Deus dizia o seguinte: dê as seguintes instruções. Levítico quer dizer as leis. Diz assim: dê as seguintes instruções a Arão. Nas gerações futuras, nenhum descendente portador de deficiência está qualificado a trazer alimentos de ofertas a Deus. Versículo 21, Bi, se você puder colocar. Nenhum descendente de Arão que tenha algum defeito se aproximará do altar de ofertas especiais a Deus. Ser deficiente, irmãos, nascer debaixo desse contexto, impedia aquela pessoa de ter comunhão com Deus.
impedia a pessoa de fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, de entrar no templo, de entregar a Deus a sua oferta, a sua vida, os seus recursos, tudo aquilo que Ele tem. Isso era um empecilho, irmão. Aí você imagina a cabeça dessa família, a cabeça dessa criança como ficava. Eu sei que muitos de nós aqui passam por a mesma coisa. Se sentem assim: eu não sou digno de estar aqui. Aliás, tudo que eu leio na Bíblia não diz respeito a mim. Tudo aquilo que as pessoas louvam, entregam, dizem, para mim não faz sentido. Eu não consigo vencer as coisas. Eu não consigo vencer o pecado. Eu não consigo vencer o diabo. Eu não consigo prosperar na minha vida. Minhas pernas são atrofiadas. Aliás, na vida adulta, esse jovem, irmãos, não poderia trabalhar. Seu destino era fadado a pedir esmolas. Pedir esmolas, irmãos, esmola quer dizer caridade. É viver do outro. É viver com aquilo que as pessoas davam a ele. É triste uma vida assim, irmãos. Mas tem muitos ainda hoje que aparentemente não tem nenhum tipo de deficiência, mas que estão vivendo assim. Elas dependem do outro. Elas ainda não entenderam aquilo que Deus quer fazer na vida delas. Elas ainda estão se lamentando porque a família não a amou da forma adequada. Porque se eu passei por isso é porque meu pai não cuidou de mim. E eu sei, porque muitos anos eu pensei isso também, irmãos. E o diabo tenta o tempo todo lançar isso na minha mente e na sua mente, eu tenho certeza disso. Dizer que você não é capaz, você não pode. Se alguém não te der, você não consegue. Mas não vai ser assim na sua vida, em nome de Jesus. Deus está mudando destinos aqui hoje. Lembra do metrô? Você vai pular numa estação antes e vai mudar a rota da sua vida. Deus vai dar uns 180 graus na sua vida hoje, você crê assim? O destino é o abismo, a destruição, mas você vai descer nesse vagão hoje em nome de Jesus e vai mudar o seu destino. Você crê assim? É Deus que está fazendo, irmão, por isso que eu não duvido. Se fosse eu, coitado. Como diz o meu amigo pastor Felipe, eu sou zoado, irmãos. Mas o Senhor é poderoso. Deus faz a obra poderosa na nossa vida. O Jesus, irmãos, que ele ouvia falar esse homem já adulto, está mendigando em todos os lugares. O Jesus de que ele ouvira falar, olha, existe um homem lá em Nazaré, ele está fazendo milagres por aí. Muitos dizem que ele é o Messias. Esse Jesus não o encontrou. E aí ele fica sabendo que Jesus, aquele que provavelmente seria o Messias, morrera. E a única esperança que ele tinha, irmãos, havia acabado. Por isso que nós, cristãos, não pregamos a um Cristo crucificado. Como nós celebramos aqui no domingo passado, nós pregamos um Cristo que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e ele vive para sempre. É por isso que ele pode fazer algo por você, porque ele está vivo, irmãos. Os mortos não louvam ao Senhor. Atos capítulo 3, queria pedir para você abrir, que depois de 40 anos, irmãos, vivendo nesse contexto, do qual a sua esperança já tinha desfalecido, só esperava aquele homem, a sua morte, e a mera sobrevivência, irmão. Tem crente vivendo assim, tem pessoas vivendo assim, sobrevivendo. Mas porém, contudo, Deus fez algo extraordinário na vida daquele homem. Atos capítulo 3, quero ler com vocês, que depois de contextualizar isso, e é claro que está no nosso imaginário, poderia ser outro contexto, irmãos, mas o fato é, esse homem estava dessa forma neste lugar, e é fácil imaginar que a vida dele não foi nada fácil, como a sua também não é. Não é assim, irmãos? Tem coisa que é tão fácil para algumas pessoas, não tem, Rô? O cara tira de letra.
E você está lá, meu Deus, como é que resolve isso? Senhor, é o meu filho. Senhor, é o meu casamento. Senhor, é o meu emprego. Senhor, olha o tanto de coisa que eu tenho para resolver. Como as pessoas resolvem isso? Atos capítulo 3, 40 anos depois desse contexto, chega esse dia da mudança de destino daquele homem. Diz assim, Atos capítulo 3, versículo 1. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram à igreja orar. Só que Pedro e João, irmãos, eles não só iam à igreja, eles eram a igreja. A gente precisa ficar claro aqui para nós que não é ir por uma igreja. A porta da igreja está aberta, irmãos. Todos podem entrar. Por isso não é desrespeito a você ir num lugar, mas você ser igreja. Na escola, na faculdade, no trabalho, na sua casa, Pedro e João eram a igreja e iam à igreja. Um homem aleijado, olha aí. Eu estou usando esses termos que a gente não se usa, ficar claro aqui nos dias de hoje. Mas é a versão que eu tenho aqui. O termo aleijado hoje é pejorativo, não devo usá-la. Mas é assim que a Bíblia, para ser literal aqui, diz assim, um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado do lado de fora da porta formosa, para pedir esmolas aos que entrassem no templo. Quando Pedro e João, que eram a igreja, iam entrar, ele pediu dinheiro a eles. Aquele homem, aquele menino, que vem daquele contexto, o amaldiçoado, aquele que os vizinhos zombavam, brincavam, aquela família que estava tão angustiada em ver a dor daquele garoto, em ver a dor daquela mãe, daquele pai. Era esse garoto que estava ali, esse agora que se tornara homem. E diz assim, Pedro e João voltaram-se para ele e disseram, olhe para nós, Pedro disse. O que ele disse, irmãos? Olhe para nós. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma coisa. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. Vocês já repararam, irmãos, e é óbvio que vocês já devem ter visto, alguém que nasceu paralítico, as pernas ficam atrofiadas. Não há musculatura como a nossa. Não há gordura, músculos com a força que nós temos. Elas são extremamente finas. Não há como o homem ter uma força para se levantar. Mas algo poderoso aconteceu naquele dia, irmãos. De repente, irmãos, as pernas daquele homem começaram a receber músculos, forças. Algo poderoso começou a acontecer no organismo dele. Eu não sei de qual enfermidade ele padecia, provavelmente seria uma paralisia infantil. O fato é, aquele homem, versículo 7, Pedro então segurou o aleijado pela mão, o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem ficaram curados e fortalecidos. Ele deu um salto, se levantou, começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando, o cara já saiu esbanjando, velho. Não é, né, ô? O cara já saiu, Gustavo, batendo a bolinha, caminhando, saltando e louvando a Deus. 40 anos de sofrimento. Deus pode mudar o destino em um dia, irmãos? Deus pode fazer algo poderoso na sua vida hoje? Há algo difícil demais para o Senhor? É claro que a condição, irmãos, essa condição leva um homem a depender de algo sobrenatural. Eu sei disso. Mas a Bíblia é clara em dizer que todos pecaram. Quantos pecaram? Mas a velhinha que alimenta o cachorro todo dia na porta da casa dela, que rega o jardim, que dá bom dia, é tão caridosa, ela pecou? Pecou. Todos pecaram. E foram separados da glória de Deus. Todos nós
Até que conheçamos a Cristo, estamos paralíticos. Todos aqueles que ainda não experimentaram do toque de Jesus em sua vida, ainda não andaram como Deus gostaria que andassem. Estão fazendo coisas, são até bem-sucedidas, mas não experimentaram daquilo que Jesus tem preparado para elas. Quando viram caminharmos, imagina, 40 anos, ele era colocado todos os dias na porta do templo. De repente eles o viram caminhar. Louvar a Deus. Todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha visto na Porta Formosa. E ficaram perplexos, admirados. Correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Quem recebe, irmãos, uma mudança de destino em suas vidas, traçada por Deus, começa a andar na igreja. Começa a ser a igreja. Quer fazer parte da família de Deus, como a Beth profetizou aqui. Não quer mais viver como o mundo vive. Ele vai ter dificuldade, irmãos. Porque são muitos anos, imagina, 40 anos, você tendo uma rotina de vida, fazendo sempre as mesmas coisas, se lamentando, chorando, vendo todo o entristecimento que você causou à sua casa. É assim que as pessoas pensam, irmãos. Elas acham que são culpadas de alguma coisa. E deixa eu te falar, Jesus tirou a culpa daquele homem. Sabe por que aquele homem se levantou por meio de Jesus, irmãos? Porque Jesus tira a culpa da nossa vida. Porque você que fica às vezes se culpando, meu filho está assim porque eu sou culpada, porque eu não sou uma boa mãe, porque eu não sou um bom pai. Essas coisas acontecem na minha vida porque eu sou responsável por isso. Deixa eu te falar, Jesus está tirando essa culpa hoje. Eu preciso entregar essa culpa a Jesus e me levantar e andar. E assumir a responsabilidade gloriosa que Deus me dá. Você crê assim? Queria falar com você também, igreja, nessa manhã. Porque Deus é assim, irmãos. Tem uma frase aí, Bi? Olha essa frase. A igreja, Deus, Ele une aqueles que têm, aqueles que receberam. Olha lá, está aí, ó. Mas eles não só têm e deixam guardado em casa. Há um grande erro na igreja dos nossos dias. Nós recebemos coisas, somos abençoados, somos transformados, somos restaurados e guardamos dentro da nossa casa. E Deus está nos chamando, igreja, para carregar onde você estiver. Porque os que carregam, irmãos, levam para aqueles que precisam. Então Deus chama aqueles que têm e carregam para abençoar aqueles que precisam. Amém? Então não é responsabilidade minha aqui hoje fazer algo pela sua vida. De quem é a responsabilidade? Entendi. É de todos nós. Amém? É minha. Você pode dizer isso? É minha responsabilidade? Você tem recebido algo de Deus? Então é sua responsabilidade entregar a alguém. Abençoar alguém. Porque, irmãos, que vida miserável a igreja quer ter, que diz respeito a só trabalhar, conquistar, fazer as coisas e não olhar para o aleijado que está na porta do templo. Eu falava isso na célula, sexta-feira, do bom samaritano. O pastor viu o homem caído. Estou atrasado para a igreja. O culto começa às 10 horas. O levita passou cantando um louvor a Deus, mas quando viu o homem caído, a Bíblia diz, passou de largo. Mas o chamado para a igreja é o chamado de Pedro e João. Olhem para as pessoas. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Você pode olhar para ela? Irmão, a internet tem trazido, vou te falar, eu estava lá com o pastor Valmir aqui há pouco, irmão. A internet tem trazido um malefício para a nossa vida, irmão. Às vezes você vê um grupo de 8 pessoas, não é assim, Gil? Eles estão conversando, estão nada, irmãos. Está cada uma no celular. A gente parou de olhar para as pessoas. E como eu vou entregar algo para a pessoa?
Como eu vou suprir e sanar a dor dessa pessoa se eu não olhar para ela? E se ela não olhar para mim? Jesus olhava para as pessoas, irmãos. O Jesus que venceu a morte e ressuscitou, irmãos. Ele foi aos céus e deu o Espírito Santo à igreja. É a vida de Deus dentro de você agora. Você não é mais qualquer um. Agora você é responsável. O pastor Valmir profetizou aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é uma profecia de Jesus acerca da igreja. Ele me ungiu, derramou o Espírito Santo sobre a minha vida. Eu sou responsável por curar. Eu sou responsável por abençoar, por sustentar pessoas nessa terra. Mas o egoísmo que tem se propagado nos nossos dias, irmãos, da gente se preocupar com a baleia que está na Antártida, mas não está preocupado com o irmão que está do seu lado. Tem pessoas há 40 anos com dor aqui, irmãos, e Deus conta conosco nessa manhã. Você crê assim? O nome daquele homem não é citado na Bíblia. Alguém sabe o nome dele? Mas poderia ser Cledson. Cledson, hein, Dani? Será, irmão? Acho que não, né? Misericórdia. 40 anos esperando para dar um nome. Cledson. O mundo interpreta, irmãos, erroneamente, a palavra que eu já disse aqui, esmola. Deus quer dar algo muito maior às pessoas. Pare de dar esmolas às pessoas. Pare de receber esmolas e busque o verdadeiro tesouro que Deus tem para a sua vida. Deus tem algo maior para a sua vida. Deus tem, como através da vida de Pedro e João, Deus tem um levanta e anda para cada um de nós hoje, irmãos. Você vai sair desse lugar. Você vai sair desse lugar em nome de Jesus. Olha o que diz em Hebreus 10, vou ler só 2 versículos, 19 e 20, diz que pelo sangue de Jesus, irmãos, agora, aquele que não podia entrar no templo, irmãos, porque tinha deficiência, e eu gosto como Deus cria nós, e Ele mesmo desata, já repararam? Lembra a mulher pega em adultério? Na época de Jesus, uma mulher pega em adultério, tinha que acontecer o que com ela? Ser apedrejada, irmãos, e tem algumas culturas que ainda fazem isso. Mas Jesus desatou um nó que Ele mesmo fez, dizendo: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele cumpriu a lei? Cumpriu. Mas o que eu preciso entender é o espírito da lei. O espírito da lei diz respeito à graça, ao amor. E Hebreus 10, 19 fala da nova aliança. Fala de um novo tempo onde nós estamos vivendo, que diz que pelo sangue de Jesus agora, irmãos, nós podemos entrar com ousadia ao santuário. Ninguém vai ficar mais na porta aqui, irmão. Se você ainda está vivendo na porta do templo, o que é, neném, viver na porta do templo? É viver mendigando. Ah, não vou hoje, mas vocês oram lá por mim? Ah, não, eu não consigo. Eu já tentei e não consigo. Para mim não dá. Ah, é muito exagero esse negócio de ter que ir para a igreja. Mendigando. Vivendo aquém daquilo que Deus espera. Você pode agora entrar na porta do templo. Você pode agora ter comunhão com Deus. Eu tenho certeza absoluta que aqueles que estão aqui nessa manhã, buscando a Deus de todo o coração, Deus está falando com você. Porque agora você pode entrar, porque o sangue de Jesus, irmãos, remiu toda a humanidade. No Velho Testamento, os animais eram sacrificados para o perdão dos pecados, para retirar a culpa do povo. Mas Jesus derramou todo o seu sangue. Você foi lavado se você crê por esse sangue. Não tem mais culpa, não tem mais condenação. Não há, é isso mesmo, não há mais nenhuma condenação. Todos estão convidados a entrar e desfrutar da vida abundante que Deus tem para nós. Você crê assim? Eu finalizo aqui dizendo, irmãos, que nós temos uma nova história a partir de hoje. Essa história diz respeito, eu falei de 2 aspectos aqui.
da igreja, daquilo que a igreja quer fazer pelas pessoas, do olhar que a igreja tem pelo paralítico, pelo necessitado, de parar, de considerar, não, ela está bem, olha, ela trabalha, está bem, não tem problema nenhum. O problema da humanidade, irmãos, é que ela se afastou de Deus. O problema da humanidade é que o pecado criou uma barreira entre o homem e Deus. E Jesus é a ponte, irmãos. Jesus é a ligação do homem com Deus novamente. Você que está afastado de Deus, eu te convido a trilhar esta ponte novamente. Eu te convido a abrir mão de toda a condenação, toda a palavra de condenação que proferiram contra a sua vida. Você não vai dar certo. Quantos ouviram isso do pai, irmãos? Olha o seu primo que é bom. Seu primo já é médico. Você não vai dar em nada. Você é o pior de todos os irmãos. José era assim. Davi era assim. Eu já falei aqui. Na reunião mais importante da casa de Davi, irmãos. Billy Graham estava lá. O suprassumo do negócio estavam lá. Davi não foi nem convidado. Talvez seja assim na sua vida. Sua família se reúne. E você não é convidado. Como a Beth disse aqui. Tem pessoas andando com um monte de gente. Mas vive sozinha. Na igreja não vai ser assim. Em nome de Jesus, viu, pastor Valmir? Na comunidade da graça não vai ser assim, irmãos. Eu vou olhar para as pessoas, irmãos. Com um olhar de compaixão. Eu quero entender o contexto. Ah, está fazendo isso porque não presta mesmo. Ah, não quer saber de nada. Ah, é? Você é o Espírito Santo agora? O que era condenação na vida daquele homem pode ser assim na sua vida. Igreja, fique atento agora. O Espírito está aqui. Aquilo que era vergonha se transformou em testemunho. Por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam na minha vida, Senhor? 40 anos eu não consigo andar. Eu não consigo sair desse lugar, Senhor. Eu tenho que depender dos outros. Deus vai transformar isso num testemunho na sua vida. Irmãos, sabe em que situação Deus falou comigo essa palavra? Eu estava orando no meu carro, pedi oração aqui na semana passada, eu estava orando no meu carro. Passando um momento de muita opressão, muito ataque na mente. E aí Deus me deu essa palavra, eu falei, Senhor, mas eu não sou aleijado. Mas eu não diz respeito a mim. Ele falou, lê no capítulo 4. Aí eu li, irmãos. E a palavra que aquele homem que está lá diz, aquele homem tinha 40 anos. Quantos anos eu tenho? 40 anos. Quando o Senhor disse àquele homem, levanta e anda. É assim que Deus fala com a gente, irmãos. Deus fala intimamente com cada um de nós. Intimamente. Numa situação específica, aquilo que era condenação na vida daquele homem se tornou salvação poderosa. A porta que era de exclusão não vai entrar porque você é deficiente. Aquela porta agora se tornou portal de restauração na vida daquele homem. Você viu para onde ele foi quando ele foi curado? Para onde ele foi jogar bola, irmãos? O que ele foi fazer? Para o templo. Sabe quando eu sei que foi Deus que fez algo na minha vida? Sabe para onde eu quero ir? Para o templo. Eu quero fazer parte do movimento. Eu quero viver o corpo de Cristo. Eu não quero mais andar sozinho. Quando Deus faz algo, irmãos, Ele te impulsiona, te impele a viver como igreja, a ser igreja. Quando a igreja se move, o inferno treme. Pedro e João naquele dia não iam à igreja, eles foram à igreja. Olhe para o mundo. Deixe o mundo te olhar. Então declare com autoridade, igreja. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Você crê que Deus está fazendo isso nessa manhã? Quem você é desse contexto? A igreja? Ou você é o aleijado? Ou você é o paralítico? Seja quem for, eu queria pedir para vocês ficarem de pé, irmãos.
para que a gente possa ter um tempo aqui para orar em relação a isso. Você está convidado pelo Senhor nessa manhã a entrar. Ah, mas eu não sou digno. Ninguém é. Ah, mas eu não estou preparado. Ninguém está. O que Jesus diz é: tenho outras ovelhas que não fazem parte desse aprisco, mas também me convém agregar a elas. Elas serão um só rebanho, e elas terão um só pastor. É isso que Jesus quer promover aqui nessa manhã. Deus quer que nós sejamos o mesmo rebanho. Ah, mas eu sou católico. Ah, mas eu sou espírita. Deus quer que sejamos um só rebanho, que creiamos num único Senhor, em Jesus Cristo, como aquele que tirou a culpa, que tirou a condenação. Se você é a igreja, se você é o paralítico, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar com você e por você nessa manhã. Não importa, irmãos, como tenha sido o seu contexto. Eu ilustrei algo aqui, imaginei algo, mas o seu pode ser diferente. O fato é, tudo que você viveu, tudo que você passou, te trouxe a esse momento. Deus quer mudar o seu destino hoje. Pai, eu creio que o Senhor está fazendo algo aqui, que não vem de palavras de persuasão humana, não vem de um convencimento através de oratória, mas é o teu próprio Espírito, o Espírito de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou entre os mortos, é aquele que está falando ao nosso coração nesta manhã. Por isso, abra o seu coração nesta manhã, deixa Ele te mostrar, deixa Ele te consolar, deixa Ele te ajudar nessa situação. Mas mais do que isso, como Pedro e João fizeram, toque nas mãos dele, deixa Ele te levantar nesta manhã, e você começará a andar, em nome de Jesus. Aqueles que estão caídos nesta manhã, estão se levantando no poder do Espírito Santo, no poder maravilhoso e poderoso de Jesus Cristo. Levanta-te e anda nesta manhã, anda agora para dentro do templo, anda agora para a comunhão, anda agora para o relacionamento com Deus. Aquele que te ama não se esqueceu de você. Aquele que te ama, abre as portas do templo nesta manhã, para que você receba o consolo, a ajuda, o amor que Ele tem por você. Sua mãe, seu pai podem ter te rejeitado, os amigos podem ter te rejeitado, contudo, eu não te rejeito, eu amo, tu és meu. Que a igreja, Senhor, nesses dias possa cumprir esse chamado. Não haverá mais aleijados entre nós, todos se levantarão no poder do Espírito Santo, todos viverão a vida abundante que Jesus tem preparado. Eles serão fortalecidos, eles serão renovados, eles experimentarão de vitórias em suas vidas, Senhor. Mas quando vier o dia mau, as dificuldades, o Senhor estará conosco. O teu cajado nos consola, nos sustenta. Leva-nos, Senhor, nesta manhã, a pastos verdejantes, a águas tranquilas o Senhor está te levando. Receba a paz do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor, o dono da igreja.